Em 16 de abril de 2014, as águas calmas e traiçoeiras do Mar Amarelo testemunharam um fato que abalou não apenas a Coreia do Sul, mas também ecoou como um doloroso alerta para todo o mundo. O naufrágio do ferryboat Seul, que levava a bordo centenas de estudantes em uma viagem escolar, transformou-se em um pesadelo angustiante que ficaria gravado na memória coletiva. Enquanto as ondas agitadas engoliam o navio, vidas jovens e sonhos promissores eram tragados juntamente com ele, desencadeando uma sequência de eventos que gerariam indignação, luto e reflexões profundas sobre as falhas sistêmicas que permitiram essa catástrofe. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Gente, eu sempre tento começar as histórias com a melhor energia possível, porque a gente sabe o que vem depois. E o fato de hoje, eu digo logo, vai trazer um misto de sentimentos para vocês. Esse fato, na história recente da Coreia, é um dos mais sinistros, ou se não o mais sinistro. Mas eu digo para vocês, ele vai lembrar muito um fato que aconteceu também na história recente do Brasil. Mas conforme vocês forem escutando a história, vocês vão entender sobre o que eu estou falando, para não dar muito spoiler. Gente, antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te aconselho a se inscrever. Se já é, mas ainda não ativou as notificações, eu digo, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Até porque, gente, o YouTube, infelizmente, não está mais entregando os nossos vídeos. Pouquíssimos seguidores estão recebendo notificações, tipo assim, estão vendo na timeline vídeo nosso. Então, se você ativar, a probabilidade é maior que você receba. Pode ser? E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. Pode ser? Agora, meus amores, bora para a história. A ilha de Jeju é a maior ilha da Coreia do Sul, sendo originária de um vulcão e por isso é considerada uma ilha havaiana na Coreia do Sul. Com lindas paisagens paradisíacas e águas azuis, o que a tornou o local mais procurado pelos sul-coreanos durante suas férias. A capital da ilha também recebe o nome de Jeju e é basicamente um resort que recebe ao todo mais de 10 milhões de turistas todos os anos. O local acabou sendo muito cobiçado por estudantes do ensino médio e, por isso, acabou virando quase que uma tradição que as escolas fizessem excursões para a ilha com os alunos assim que eles concluíssem o ensino médio. Isso seria como um ritual de passagem para a vida adulta. Em 15 de abril de 2014, o colégio Dawon High School encontrou os serviços do navio MV Seoul para transportar 325 alunos em uma excursão até a ilha de Jeju. No barco, além dos alunos, também tinham 14 professores, 29 tripulantes, 108 passageiros que também estavam fazendo a viagem, mas não tinham ligação com a escola, totalizando assim 476 pessoas a bordo. Mas antes de irmos mais a fundo nessa história, é preciso entender um pouco sobre algumas particularidades do barco. Ele foi construído originalmente em 1994 e tinha o nome de Ferry Naminoe, sendo operado até 2012 como um navio de transporte de carga e passageiros. E durante os 18 anos, nunca havia tido nenhum problema ou incidente. A embarcação, então, em outubro de 2012, foi vendida para uma companhia de navegação coreana chamada Chuetin Marine, que modificou o navio totalmente, incluindo a adição de 2 decks de espaço para passageiros. A quantidade de cabines
que antes comportava 111 passageiros, passou para atuais 956 passageiros. E também a expansão do espaço de carga, passando de 239 toneladas para 6.825 toneladas. Olha a diferença. Tudo isso modificou drasticamente o centro de gravidade do navio. E também o ponto de equilíbrio ficou voltado para a esquerda. A princípio, as modificações foram anunciadas como sendo ilegais. Porém, ao fim da reforma, ele passou por uma investigação, incluindo um teste de inclinação, e teve êxito nos 2 casos, recebendo uma certificação de inspeção de navios em fevereiro de 2013. Entretanto, esse certificado deixava claro que a quantidade máxima de carga que o navio deveria carregar era 987 mil toneladas. O navio, então, reiniciou sua operação em março de 2013, onde realizava 3 viagens por semana de ida e volta do porto de Ichon até o porto de Jeju, uma distância aproximadamente de 480 quilômetros, que de barco daria por volta de 14 horas de viagem. Agora olhem só, o cenário todo onde tudo aconteceu. No dia da viagem com os estudantes, além de 476 pessoas a bordo, o navio também transportava 2.142 toneladas de carga, incluindo 185 carros. Reparem bem que a embarcação carregava mais do que o dobro do que lhe era permitido. Tudo isso por ganância. A viagem era conduzida pelo capitão Lee Chun-sung, de 69 anos, que tinha mais de 40 anos de experiência e passou a substituir o capitão oficial do navio. Os 325 alunos que se formariam no colégio naquele ano estavam extremamente empolgados e ansiosos com a viagem. Afinal, seria a primeira vez que eles viajariam sem seus pais, com pouca supervisão adulta e acompanhado de seus amigos. Após a partida, às 21 horas, o jantar foi servido e uma queima de fogos foi realizada para celebrar o momento. Depois, por volta das 23 horas, todos os passageiros foram para suas camas, que aliás era dividido o andar inferior para os meninos e superior para as meninas. A maior parte da viagem deveria ocorrer durante a noite. Na manhã seguinte, por volta das 11 horas da manhã, eles deveriam desembarcar no porto de Jeju. Mas por volta das 7h30 da manhã, quando ocorre a troca de turno entre tripulação e o comando do navio, uma série de acontecimentos, partindo de pessoas irresponsáveis, ocorreram, que selaram a vida de centenas de pessoas. Nesse horário, às 7h30 da manhã, o capitão foi dormir e o timoneiro que estava no comando também, assumindo assim o terceiro imediato e outro timoneiro. Às 8 horas, o café da manhã foi servido a todos. Às 8h20, o piloto automático foi desligado, mudando para a direção manual. E às 8h27, o navio entra em uma área conhecida como o Canal de Menkou, que é uma das correntes mais rápidas e imprevisíveis da Península Coreana, que tem uma área total de aproximadamente 4.000 quilômetros de extensão. Cabe ressaltar que existe uma segunda rota que poderia ser tomada, que, aliás, era convencional e mais segura, mas ela é 11 quilômetros mais longa, o equivalente a 20 minutos, e por conta desse tempo, eles decidiram passar por um dos canais mais perigosos e traiçoeiros. Os acontecimentos que levaram ao desastre são cheios de termos técnicos, então eu irei tentar trazer da forma mais clara e simples para vocês. Às 8h49, o terceiro imediato, que assumiu a posição do capitão, que havia ido descansar, ordenou ao timoneiro que fizesse uma curva acentuada para a esquerda de 15 graus, para que assim o navio saísse da rota de rochas e recifes. Logo em seguida, ele ordenou que fosse feita mais uma segunda curva de 15 graus à esquerda. E nesse mesmo instante, eles perceberam que o navio estava se inclinando. E na tentativa de colocar a embarcação reta novamente, eles teriam tentado fazer uma curva ainda mais acentuada para a direita, mas já era tarde demais. Vocês lembram dos 185 carros que eu comentei no começo, falando que eles eram levados no compartimento de carga do navio? Pois é, vamos a mais um fato que mostra
Novamente, como a ganância foi decisiva nesse fato. A verdade é que o navio tinha uma quantidade limite de vagas para carregar carros, que deveriam ficar alinhados e presos a uma corrente, para que, caso houvesse curva, eles não se deslocassem. Mas nesse caso, os carros que estavam sendo levados eram acima do limite permitido, e para isso, eles não alinharam os carros nas vagas e não os prenderam nas correntes, fazendo assim com que no momento em que foi feita a curva para a esquerda, todos os carros e algumas cargas que também não estavam presas de maneira correta deslizassem pelo compartimento de carga e ficassem empilhados em um só lado do navio, desequilibrando esse. E mesmo quando tentaram fazer a curva para a direita para tentar equilibrar novamente, não foi possível, pois o navio já havia se inclinado e cada vez mais matérias e cargas pendiam para o lado. E sabe o que é pior? É que para um navio daquele tamanho e com aquele porte, a quantidade de carga que levava acima do permitido, o máximo que poderia ter sido feito era uma curva de 5 graus de cada vez, ou seja, só uma curvinha bem leve para que não desalinhasse o navio, mas eles quiseram fazer uma curva de 15 graus, ou seja, 3 vezes mais. Tudo isso para economizar tempo e, obviamente, dinheiro. Além de tudo isso, ainda tinha o fato de que todos os navios têm uma quantidade de água dentro do casco, chamada de água de lastro, que deve se manter na linha do mar e ajudar dessa forma com que o navio se mantenha reto nas curvas. Mas esse barco estava com uma quantidade abaixo da permitida. Inclusive o capitão oficial já tinha reclamado várias vezes sobre isso, mas ele foi ameaçado após insistir no assunto. E justamente por isso que ele foi substituído nessa viagem. Gente, nesse caso, em cada detalhe a gente pode ver que esse acidente não teve nada. Foram sequências de atos criminosos que, conforme eu vou relatando para vocês, só vão piorando. Sim, vai piorar e vai piorar muito, aviso desde já. Após o barco se inclinar, os motores foram desligados e o capitão, que estava dormindo, correu até a cabine de comando para tentar entender o que estava acontecendo. Naquele momento, toda a tripulação já estava em pânico e tinha entendido que o barco iria afundar e não havia mais o que fazer nesse caso. Mas os passageiros estavam tranquilos, pois eles estavam confiando no capitão e que de alguma forma eles conseguiriam reverter a situação e todos ficariam bem. Mesmo assim, às 8h52 da manhã, um dos alunos, chamado Choi, fez uma ligação para a emergência informando que o barco estava inclinando. Mas como ele não sabia informar exatamente onde estavam em relação à latitude e longitude, assim como também não sabia informar alguns termos técnicos, a atendente disse que não poderia fazer nada, nem ao menos mandar ajuda. Para os passageiros, o que passava a sensação de que tudo ficaria bem é que no sistema de alto-falante do navio estava sendo anunciado que todos deveriam ir para as cabines, ficarem lá e colocarem seus coletes salva-vidas, pois seria perigoso caso eles saíssem andando pelo navio. Membros da tripulação ligaram para a guarda costeira coreana, para a guarda da ilha de Jeju e para o serviço de tráfico naval coreano. Tudo isso porque eles não tinham um canal único para ligar em caso de emergência. Então, às 9h07 da manhã, a tripulação confirmou à guarda costeira que o barco estava afundando e que eles precisavam de ajuda, pois do ângulo que ele estava era impossível fazer uma evacuação. Entretanto, mais tarde, todos os órgãos que receberam esse pedido de ajuda negaram que a tripulação tenha informado que havia mais de 400 passageiros para serem resgatados. O que não faz muito sentido, já que o Seul era um navio conhecido por transportar carga e passageiros há mais de um ano. Então, claramente, houve uma omissão de socorro. Vocês devem estar achando tudo muito absurdo até agora, certo?
Lembra que eu disse que piorava? Pois é, gente. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Foi informado ao Capitão Lee que um barco pequeno salva-vidas chegaria em 10 minutos e que um helicóptero chegaria em 2 minutos. E olhem o que esse homem fez. Ele imediatamente percebeu que isso não seria o suficiente para levar todos que estavam no barco. Mas em vez dele tentar conseguir mais ajuda, ele simplesmente tirou a sua roupa oficial e colocou uma roupa comum, se passando por um passageiro e assim não sendo reconhecido como capitão. E dessa maneira, quando esse barco chegou, ele foi um dos primeiros a serem resgatados. Ele fugiu, gente. Agora, deixa eu explicar o porquê que ele fez isso. Vocês lembram do filme Titanic, onde o capitão direcionava o máximo de pessoas para se salvarem? Enquanto as pessoas saíam do navio, ele auxiliava e assistia tudo. Pois é. Isso aconteceu porque, pelas leis marítimas, o capitão é o último a sair do navio. E se caso ele afundar com algum passageiro, o capitão deve permanecer. Sim, gente, se não bastassem todos os absurdos que eu descrevi até agora, o capitão do navio se mostrou um verdadeiro covarde, que ao invés de auxiliar os passageiros, principalmente os adolescentes que estavam lá, preferiu garantir que a sua vida fosse salva, já que ele sabia que demoraria muito para tirar todos e provavelmente ele não seria resgatado. Agora, para mostrar como esse homem era um monstro, para piorar a situação mais ainda, após ele ser resgatado, ele não se pronunciou em nenhum momento, guardando para ele todas as informações necessárias que haviam adolescentes em suas cabines, esperando por ajuda. Ele não deu essas informações porque simplesmente corria o risco de ser identificado como capitão e ser enviado para permanecer no navio. Gente, ele não avisou que tinham alunos no barco. Eu preciso de uma pausa para isso. Mas voltando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu conheci essa história, eu passei tanta raiva, gente, tanta raiva. Então, se você estiver sentindo isso agora, saiba que você não está sozinho, pois provavelmente muitos estão compartilhando desse sentimento nesse momento com você. Enquanto isso, dentro das cabines, os alunos que não tinham noção do perigo que estavam correndo conversavam entre eles e alguns usavam seus aparelhos celulares para registrar algumas brincadeiras e descontrações que estavam fazendo. Como, por exemplo, em um momento, todos estavam rindo da situação e brincando que aquele era o Titanic moderno. Todos os alunos começaram a cantar a música do filme. Em uma outra gravação, é possível notar que todos os alunos estão calmos, alguns mexendo no celular, outros esperando pelo comando para poderem sair da cabine. Já em outro vídeo, um aluno chegou a gravar, rindo, falando que era muito novo para partir, já que ele ainda tinha muitos mangás para ler. Mas existiam sim os alunos que estavam preocupados com a situação. Estes começaram a usar seus celulares para ligar para seus pais, e um desses pais chegou a dizer a seu filho que não desobedecesse às ordens, para ficar dentro da cabine e esperar as ordens do capitão, que sabia o que estava fazendo. E aí, gente, podemos perceber a diferença cultural. Se o mesmo fato tivesse ocorrido num país ocidental, tipo o nosso, o pânico com certeza já estava instaurado. Mas a gente sabe que algumas culturas ocidentais prezam pela disciplina e a Coreia do Sul é uma dessas. E foi nesse exato momento que os adolescentes, mesmo estando em uma situação de extremo risco, não entraram em pânico e se mantiveram relativamente calmos e obedientes. E foi nesse momento que eles foram traídos pela obediência. Acontece que, com o passar do tempo, todos, inclusive os que brincavam, começaram a perceber que a situação era mais grave do que parecia, e todos começaram a ficar com medo, porém, tentando manter o controle e ainda, de alguma maneira, acreditando que tudo daria certo. Nesse ponto, alguns alunos começaram a enviar mensagens para seus pais que estavam em suas casas e não tinham ideia do que estava acontecendo com seus filhos. As mensagens tinham teor muito triste e realmente são de partir o coração. Mãe, pai, eu amo vocês. Mãe, eu não sei se sairei vivo, mas eu te amo.
Por favor, me prometam que nunca deixarão minha irmãzinha sair em alguma excursão como essa. Mãe, irmã, eu amo vocês. Alguns conseguiram ligar para seus pais, mas o sinal local era muito ruim e nem todos tiveram o êxito de se despedir. Gravações também foram feitas nos celulares, onde eles se despediam de seus entes queridos. E ao fundo era possível ouvir alguns alunos chorando, falando que não queriam partir. Durante todo o tempo, o sistema de alto-falantes ordenava que eles permanecessem dentro das cabines. Esse sistema era automático e era virtual, e ninguém da tripulação trocou para o alarme de evacuação de emergência ou apenas desligou esse sistema, gente. E por isso, todos que estavam ali acharam que o mais seguro era continuar nas cabines e esperar por ajuda de profissionais. Mas os profissionais que estavam do lado de fora simplesmente não fizeram nada. Os alunos colocaram os coletes salva-vidas, mas infelizmente não havia coletes para todos. Mais um erro fatal por conta da ganância. Sem falar que alguns desses coletes estavam sem zíper, que estavam quebrados, e a maioria já estava vencido, tendo sido feitos eles em 1994. Eu acho que cada detalhe que eu dou nessa história, o nível de estresse de vocês deve estar aumentando assim, sabe, gente? Mas, infelizmente, a gente tem que saber dos fatos. Estourar a bolha mesmo, sabe? Para que a gente possa aprender e não permitir que a história se repita. Agora, imaginem que, ao mesmo tempo que o capitão foi resgatado, o navio estava afundando cada vez mais. E essa situação dos passageiros acontecia dentro das cabines. A mídia, quando ficou sabendo, imediatamente se deslocou para o local com helicópteros e barcos com repórteres para gravar a situação. Sabemos disso porque existem imagens dessa parte e simplesmente esses ficaram assistindo o barco afundar. Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque simplesmente ninguém sabia que o navio estava cheio de pessoas no convés, já que o capitão, que foi o primeiro a sair, não informou isso e todos acreditaram que tinham poucas pessoas na embarcação e muita carga. Tanto que a mídia chegou a noticiar que todos do navio haviam sido resgatados, o que fez com que os pais ficassem tranquilos. Porém, com o passar dos minutos, eles começaram a noticiar coisas como, abre aspas, nós resgatamos a maior parte dos passageiros. Depois, nós resgatamos metade dos passageiros, fecha aspas. O que levou os pais dos alunos ao pânico, o que não é para menos. Foi aberto, então, um centro de comunicação próximo ao porto, para onde estavam sendo levadas as pessoas resgatadas e atendendo os pais. Lembra que eu falei para vocês que lembrava muito um caso brasileiro? Pois é. Nesse momento, não tem como não lembrar da Boate Kiss. Alguém mais aí lembrou? Foi colocada, gente, uma lista de nomes de pessoas resgatadas que tinham sobrevivido, mas logo foi notado que essa lista também era falsificada, já que os pais dos alunos que estavam na lista não conseguiam encontrar seus filhos. Gente, eles falsificaram uma lista, olha só. Será que eles achavam que os pais não sentiriam falta de seus filhos? O que passou na cabeça de quem fez isso? De modo geral, os pais começaram a pedir aos oficiais da guarda costeira que voltassem para o local para continuar o resgate. Alguns afirmaram que pagariam todo o custo dos seus próprios bolsos, mas parecia que ninguém ali se importava. Todos que estavam ali ficavam parados esperando uma ordem superior. De quem? Da presidente do país na época. Frustrados, um grupo de pais alugou um barco
e foi até o local onde o navio estava e se depararam com uma cena desoladora. O barco quase todo submergido, alguns barcos ao redor, com vários marinheiros navais e autoridades de alto escalão da marinha coreana, mas todos estavam só assistindo o barco afundar cada vez mais. Ao serem questionados, eles afirmaram que não eram competentes para mergulhar e fazerem o resgate. Acreditem. Eu sei que a cada fato vocês acham que não pode piorar essa situação, mas infelizmente a negligência desse caso, gente, sinceramente eu nunca vi na vida. Vamos a mais um absurdo. Quando o barco estava afundando, havia um navio da guarda americana que se aproximou ao ouvir pelo rádio um pedido de socorro. Eles tinham mais de 100 fuzileiros navais altamente treinados e preparados com capacidade de ter salvado todas as vidas que estavam naquele navio. Mas a guarda costeira coreana simplesmente dispensou a ajuda e afirmou que não precisavam disso, após receber ordem do governo. Do helicóptero começaram a ligar para a Casa Azul, que seria a Casa Branca da Coreia do Sul, e eles foram questionados se de fato a situação era grave, e o condutor do helicóptero afirmou que sim, que o barco estava se inclinando e afundando. O pessoal do governo então continuou ligando para os condutores e repórteres do helicóptero, pedindo que enviassem imagens do naufrágio, o que foi feito, mas mesmo assim o governo não enviou ajuda. Às 9h51, uma hora depois que o barco começou a afundar e depois da ligação do primeiro aluno, lembra da emergência? O barco já havia virado completamente, estando com o casco para cima, e ninguém havia enviado socorro, porque os agentes do governo queriam imagens melhores para analisar a situação se era realmente necessário. Ao todo, haviam mais 6 barcos e 3 helicópteros na área, mas ninguém mais se aproximou para o resgate, além do primeiro helicóptero que resgatou alguns tripulantes e depois a jangada que chegou e resgatou tripulantes e o capitão Lee. E agora, vocês devem estar se perguntando por que eles não voltaram para continuar realizando as buscas. E eu tô aqui, infelizmente, para lhes dar essa resposta, que sinceramente é para deixar qualquer um indignado. Simplesmente, gente, porque não houve um comando vindo do governo, uma aprovação de uma ação que fosse feita. Mesmo os agentes do governo que deveriam tomar a frente destes salvamentos não terem agido, um grupo de pescadores da área foi o grande responsável pelo salvamento de muitas vidas. Estes, por conta própria, salvaram várias pessoas que estavam no barco antes da embarcação ser engolida pelo mar. Graças a esses pescadores que foram verdadeiros heróis, algumas pessoas conseguiram sim sobreviver. Mas assim, vocês devem estar se perguntando por que não foi feita uma ação de resgate da guarda costeira com a marinha coreana. Enfim, gente, como eu falei anteriormente, eles estavam esperando uma ordem de cima. E também, nunca esquecendo que o capitão não avisou que tinha mais gente dentro do convés. Muito mais gente, por sinal, né? Na época, a presidente da Coreia era Park Geun-hye. A líder política foi avisada sobre a situação ainda nos primeiros minutos, mas ela só se pronunciou no final do dia, às 18 horas, quase 10 horas após o início do naufrágio. No pronunciamento, incrivelmente, ela pedia para que fosse feito o possível para salvar mais vidas. Gente, ela só poderia estar de brincadeira, pois a essa hora o navio já estava no fundo do oceano com todos que estavam dentro.
Então, nesse momento, ela foi questionada pela imprensa porque ela demorou tanto para dar a ordem para que os militares ajudassem no resgate. E uma informação vazada afirmou que ela estaria em uma clínica realizando procedimentos estéticos. Mas lógico que a Casa Azul negou isso e apenas informou que ela estava cumprindo sua agenda presidencial naquele dia, que eram compromissos importantíssimos. Ou seja, fica a pergunta, o que era mais importante naquele momento do que 476 vidas? Em meio a toda essa história de pessoas gananciosas, fúteis, irresponsáveis e criminosas, houveram-se heróis, além dos pescadores que a gente já falou aqui. Park Jin-young, de 22 anos, era a tripulante mais nova e se recusou a sair do barco. Ela correu pelos corredores da melhor forma que podia, já que o barco estava inclinado e cheio de água, e ela ia batendo na porta das cabines e orientando que as pessoas saíssem e procurassem um lugar aberto. Ela guiou mais de 50 alunos para fora do navio, mas se recusou a ser resgatada e voltou para dentro para tentar salvar mais vidas. Porém, essa heroína acabou perdendo a sua própria vida. Estima-se que a maioria das pessoas que foram salvas naquele dia foram salvas graças a Park Ji, que literalmente deu a sua vida para salvar quem ela nem conhecia. Sun e Kim era um casal que também fazia parte da tripulação. Ambos tinham 28 anos e se casariam nos próximos meses. Os dois se negaram a sair do barco, pois ficariam ajudando algumas pessoas a saírem de suas cabines. Eles também perderam suas vidas tentando salvar pessoas. Su Young era uma das professoras que acompanhava os alunos, e ela quebrou as regras de ficar dentro da cabine e teria tentado ajudar os alunos da maneira que pôde. Antes de partir, ela ligou para seu namorado e se despediu, afirmando que tentaria o possível para salvar seus alunos. Ela também deu a vida para salvar outras vidas. Ao todo sobreviveram 22 tripulantes, Capitão Lee, que abandonou o navio, e 157 passageiros, entre alunos, professores e outras pessoas que viajavam, muitas destas sendo salvas por esses heróis. Uma parte importante a ser mencionada aqui é que naquela época as águas estavam com temperaturas congelantes, de aproximadamente 5 graus. Então, mesmo que alguns passageiros tivessem sobrevivido, eles teriam sucumbido por hipotermia, aproximadamente em 2 ou 3 horas. Enquanto isso, a presidente do país achavam que eles estavam aguardando suas ordens para serem salvos. Olha só. Posteriormente, uma investigação apontou que mesmo com a água abaixo do nível certo e com a quantidade excessiva de carga, se todos os carros tivessem sido acorrentados, já era o suficiente para que o barco não afundasse. Mas se você pensa que, ao menos depois de todos esses absurdos, o governo fez algo para recuperar os corpos que ficaram dentro do navio, você está enganado. Quem começou a fazer essa busca, na verdade, foram os mergulhadores amadores, gente, que se comoveram com a situação, porque o governo simplesmente continuou não fazendo nada. Esses mergulhadores passaram os dias seguintes, indo e voltando por várias vezes, carregando corpos, enquanto a Marinha coreana se manifestou afirmando que não tinha recursos suficientes para realizar essas buscas. Acreditem. Gente, eles tentaram dizer que a Marinha não tinha recursos, mas os civis, com boa vontade, deram um jeito. Aqui podemos ver que tudo era questão de querer, de tentar, de boa vontade, que não teve, que não existiu jamais desde o início de toda essa história. Ao todo, 299 passageiros perderam suas vidas no naufrágio. E quando a gente pensa que a história não pode ficar mais triste, fica. Mas 5 civis perderam suas vidas tentando recuperar os corpos. As buscas cessaram somente 2 meses depois. Em abril de 2015, o capitão Lee foi considerado culpado de homicídio em 1º grau, o que lhe renderia a pena capital. Porém, essa foi alterada para prisão perpétua.
Outros 14 membros da tripulação, que também abandonaram o navio, também foram considerados culpados de homicídio e negligência, sendo condenados também à prisão perpétua, mas tiveram sua condenação reduzida para, no máximo, 12 anos de detenção. É isso mesmo, eu falei 12 anos. No julgamento foram responsabilizados todos os envolvidos, desde a guarda costeira coreana até os outros órgãos presentes, como a guarda da ilha de Jeju, o Serviço de Tráfico Naval Coreano, dentre outros. Hoje o capitão Lee é considerado a pessoa mais odiada da Coreia do Sul e, sinceramente, eu me incluo nessa lista. Posteriormente também, um relatório confirmou que aquela primeira inspeção que o navio passou e que foi aprovada tinha sido subornada e que houveram outras modificações, como a inclusão de 37 toneladas de mármore de decoração no convés. Ou seja, gente, desde o princípio, tudo foi feito de maneira errada, negligenciada por pura ganância, ao colocarem mais do que o dobro da carga permitida pela omissão de todas as autoridades que eram responsáveis por cuidar e zelar dessas vidas inocentes e por tudo mais que aconteceu nesse caso. Vocês devem estar se perguntando se a presidente Park teve alguma punição. Se podemos considerar isso uma punição, eu posso dizer que ela sofreu impeachment alguns meses depois do naufrágio, em decorrência da sua negligência. Mas em relação ao processo criminal, não, ela saiu totalmente ilesa, gente. Somente 3 anos depois do impeachment da presidente, é que o barco, junto com outros corpos, foram retirados do fundo do mar. Entretanto, até hoje, ainda existem 5 passageiros que nunca foram encontrados. Gente, agora é a hora da gente reavaliar uma série de aspectos para que essas tragédias não voltem a acontecer, para que a gente esteja ligado, para que a gente esteja totalmente sintonizado em caso de risco. Até porque esse não é o único caso da história recente da humanidade que prova que corrupção e negligência podem ser absurdamente destrutivas. No Brasil mesmo, temos exemplo da Boate Kiss, que ocorreu graças aos mesmos fatores, corrupção e negligência. Tá vendo como a receita do bolo para esse tipo de tragédia é a mesma? Mais de 299 pessoas, dentre elas a maioria adolescentes no auge da juventude, perderam suas vidas por uma série de erros e desonestidades que poderiam e deveriam ser evitadas, porque a verdade é que esse não foi um acidente, mas sim um crime sem precedentes cometido por diversos autores, começando por quem autorizou as reformas do barco, passando pelo capitão covarde e monstruoso e chegando ao mais alto escalão coreano, a presidente, que tinha como único papel cuidar de seu povo e simplesmente preferiu dar prioridade ao fútil, ao irrelevante. Será que se isso tivesse ocorrido com os parentes, os filhos de todos esses responsáveis, essa história tinha acontecido assim? Será? Eu duvido muito. Além do mais, me dói perceber que ao analisar esses casos, eu infelizmente entendo que para muitos no mundo em que a gente está vivendo, a ganância geralmente fala mais alto do que a sua humanidade. Mas, meus amores, eu sei que as coisas precisam mudar. Se não de cima para baixo, que seja de baixo para cima. O que eu estou querendo dizer aqui é que cabe a nós, simples cidadãos, educarmos nossos jovens para que eles desenvolvam melhor a empatia e o seu senso de responsabilidade. Fica aqui minha homenagem a todas as vítimas desse naufrágio. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu peço perdão a vocês por ter me emocionado vários momentos desse vídeo, mas, na verdade, isso aconteceu desde a confecção do roteiro. Eu tive que parar vários momentos para respirar, inclusive para chorar. E eu acho que narrando, eu acho que eu não conseguiria, nem tentando 10.000 vezes, conseguiria narrar esse caso sem que me abalasse, porque me abalou demais mesmo. Essa história
definitivamente marcou a minha vida, marcou a minha trajetória aqui no canal. Eu sinto que depois desse caso eu sou uma outra pessoa. É isso, meus amores. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Meu gato tá miando aqui. Eu não vou fazer cortes disso. O bichinho tá com saudade da mamãe. Essas coisas fazem com que aqueça o nosso coração e veja que ainda vale a pena muita coisa. Então deixa nos comentários o que vocês acharam desse caso medonho. E fica aqui meu muito obrigada. Vamos deixar agora o cachorro latindo, desculpa. Vamos deixar os corações nos comentários para todas as vítimas desse terrível fato sinistro. Pode ser? Fica aqui meu muito obrigada e até o próximo fato sinistro.